Olá a todos! Essa é a segunda temporada do podcast Quero Ser Cientista, que traz mulheres que fazem parte da ciência para contar suas histórias. O projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada traz meninas e mulheres da ciência de diversas áreas e atuações. A nossa missão é construir uma educação feminista pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. Torcemos que vocês ouçam, se inspirem e se tornem talvez grandes cientistas, mas principalmente pessoas dedicadas à promoção dos direitos humanos. Bom episódio! Olá a todos! Vamos começar mais um episódio do Quero Ser Cientista. Bom, para contar para vocês um pouco da história. Eu conheci a Marina Stuck e uma parte do trabalho dela em um evento do SESC há cerca de um ano. Lá ela exibiu 2 curtas que foram dirigidos, escritos, roteirizados por ela. Um sobre uma manicure um tanto sádica, né? E o outro um trabalho super sensível que trazia mulheres vivenciando o papel de outras mulheres, relatando a si próprias e os problemas comuns a todas nós, mulheres, né? Violência, opressão estética, silenciamento. E aí, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de assistir a peça da Marina, uma palestra, como ela chama, assim mesmo? Isso. Que se chama Me Chame Pelo Meu Nome. Nessa palestra, a Marina encena violências de gênero e chama cada uma de nós, mulheres, pelo nome. Hoje mesmo a Marina fez uma fala com nossas e nossos alunos sobre essa peça, sobre a vivência dela, a pesquisa dela com a violência de gênero. E foi uma experiência muito legal para todo mundo que esteve na palestra que ocorreu na biblioteca hoje. Mas nessa ocasião, quando eu fui lá assistir a palestra da Marina, uma noite em Maringá, nessa ocasião eu ouvi, quando ela começou um debate, ela iniciou uma conversa no final da palestra e começou um debate, eu ouvi, prestei muita atenção numas falas muito fortes, muito certeiras, de uma mulher que estava sentada algumas fileiras atrás de mim. Ela era a Lua. Depois de um tempo, eu vim a saber quem era a Lua. Isso porque eu tive a oportunidade de assistir um filme maravilhoso que era sobre ela e a irmã dela. O filme chama-se O Nome das Coisas. Então, puxando esse fio, né, essas coincidências, chamar pelo nome o nome das coisas, hoje à tarde nós estamos aqui com as duas, a Marina Stuck e a Lua Lamberti, para conversar com a gente no podcast Quero Ser Cientista, sobre arte, sobre ciência, sobre serem pesquisadoras e muito mais. E aí, vocês sabem que quem faz o podcast sou eu, professora Camila, e a professora Tati. E a Tati está aqui com a gente também hoje à tarde, e ela que vai apresentar a Marina e a Lua. Então, pessoal, vamos descrever o currículo maravilhoso dessas duas. Quem é a Marina? Ela é graduada em História, mestre e doutora em Estudos Literários, que são títulos pela UEL, Universidade de Londrina. Ela realiza pesquisas nas áreas de teatro e cinema. É roteirista, atriz, diretora e tem diversas produções na área da cultura, como a palestra Me Chame Pelo Seu Nome, que ela performou hoje, né? E o espetáculo e documentário Como Cheguei Até Aqui, ambos sobre violência de gênero. Ela é além de tudo isso, ela é fundadora e produtora do projeto Aqui Não Tem Cala Boca. E também é professora da Universidade Anhanguera, palestrante em empresas e órgãos governamentais na prevenção do assédio e discriminação. E a Lua é graduada em Artes Cênicas e é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, na UEM, Universidade de Maringá, e atualmente ela cursa o doutorado na área de Educação. Tem experiência na área de artes, com ênfase em teatro, e atua principalmente em palhaçaria, pedagogias teatrais, estudos de gênero, transfeminismo, direitos humanos e transformismo. É autora do livro Pedagogia, de 2021, pela editora Metanoia, e hoje atua como professora do curso de Artes Cênicas na UEM. Então, essas nossas duas convidadas, né, muito bem-vindas aqui, maravilhosas, são pesquisadoras, e são professoras e são artistas. E eu acho que é muito interessante
trilhar esse caminho, porque eu mesma, como professora de química, eu sempre procuro intersecções de ciência e arte, que não é uma coisa fácil de encontrar, para mim, pelo menos, né? Então, eu acho muito legal essa questão de trabalhar com pesquisa e com arte. E a gente quer saber como que foi a trajetória de vocês, né? O caminho que levou vocês a chegarem nessa intersecção de arte, pesquisa, atuação acadêmica, e qual que é a importância para vocês de trabalhar com essas áreas. Então, acho que podemos começar com a Marina e depois a Lua. Pode ser? Podemos, isso mesmo. Então, primeiro quero agradecer o convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui, de estar fazendo o podcast, mas antes de ter dado a palestra, conheci uma galera muito legal. Para mim, eu faço isso porque realmente eu amo isso o que eu faço. Eu não amo ter que lutar contra a violência de gênero, óbvio, mas já que a gente tem que fazer, eu gosto muito, é um prazer para mim estar aqui né, nesse bate-papo. É um prazer poder reencontrar a Lua, que eu também conheci lá em Maringá. Tô louca para assistir o filme dela, né? Espero poder ter oportunidade em breve. Então, sobre essa questão, né? Qual que é essa intersecção entre a academia, a ciência e a arte? Durante muito tempo, eu acreditava que a minha vida era uma vida acadêmica. Eu me formei para isso, então sou formada em História, aí eu fiz uma pós em Sociologia, aí fui fazer uma pós em Literatura e acabei indo para o caminho da literatura, o teatro acabou entrando na minha vida e as coisas foram caminhando. E aí entrou essa questão da violência de gênero já no doutorado, ou ainda, né? O quanto a gente demora, às vezes, para se perceber no mundo. E eu vejo assim que o lugar onde eu estou hoje, como eu cheguei aqui, são frutos das minhas vivências, né? Então, eu parto muito de mim nas minhas criações artísticas, mas eu também sempre trago esse diálogo com a academia, porque me formei lá dentro. E aí eu sempre, aquela necessidade, eu não sei se por questão de gênero também, da gente sempre tem que validar o que a gente fala. Olha, eu acho isso, mas eu acho porque eu li 300 livros sobre isso, então eu estou falando com autoridade, né? Tem que dar todas as referências, a gente tem que dar todas as referências, falar todos os cursos que a gente fez. E acho que nem só para validar, mas para ocupar esses espaços também, né? Porque a gente sabe que por muito tempo não tivemos esse acesso, né? Isso. Para ter a nossa voz ouvida, né? Ser válido. Então, quando eu comecei nessa questão da violência de gênero, eu não sei se eu descobri ela ou ela me descobriu primeiro. E a gente foi, né, caminhando juntas. E aí foi um assunto que me interessou e eu comecei a fazer palestras sobre, mas sempre num viés muito acadêmico, sempre apresentando dados, números, as inúmeras referências. E eu vi assim que, ok, como pesquisa, como cientista, faz sentido. Só que eu via que eu não atingia o público afetivamente, no sentido do afeto, de afetar. Aí eu falava, nossa, mas é um assunto que eu estudo e que me impacta tanto ler esses livros, me impacta tanto saber sobre a cultura do estupro, por exemplo, mas eu vejo que quando eu estou falando para uma plateia, não me parece que isso atinge essa plateia. E aí a gente nunca sabe explicar como as coisas nascem, né? E aí veio essa ideia da Performa Palestra, que antes dessa Performa Palestra tem a outra peça, que é o Como Cheguei Até Aqui, que aí eu também fui ouvindo histórias de outras mulheres para criar essa dramaturgia. E aí, efetivamente, no Me Chame Pelo Meu Nome, eu falei, eu tô cansada. Foi uma época que eu falei, eu tô cansada de falar para as pessoas, eu tô cansada de não ser ouvida, ou de ver que parece que as pessoas não dão importância para essa questão da violência de gênero. Vou fazer uma coisa para ser, né, para dar uma chacoalhada. Só que eu não achei que iria chegar até onde chegou. E hoje eu acho que está num caminho muito legal esse trabalho, né? E quando eu me apresentei a primeira vez, eu estava com muito medo. Porque eu falei, as pessoas não vão entender, é uma peça muito simples. Tipo, são 40 minutos, eu quase não falo. E eu, como atriz, eu sempre fui uma atriz muito verbal, de falar muito, acho que vindo da minha experiência acadêmica. E nessa Performa Palestra eu falo muito menos e experimento muito mais com o corpo, o que foi um desafio para mim também. E quando eu me apresentei a primeira vez, eu falei, nossa, vai ser um fracasso total, tô lascada, eu tava morrendo de medo, porque era uma exposição do meu corpo, uma exposição das minhas histórias pessoais, das violências que eu já passei. Mas mesmo assim eu encarei e fiz. E quando eu fiz, eu entendi que era o que eu queria fazer.
Porque tudo que eu falava academicamente, em 1 hora de palestra, mostrando números, dados, estatísticas, eu fazia em 40 minutos sem mostrar nada disso e as pessoas saíam impactadas de lá. E mais do que impactadas, elas saíam querendo conversar sobre. Porque é isso que eu quero. Então, o que eu fiz hoje aqui é uma adaptação, né? Não tem a parte corporal, mas eu sinto que atinge. Por quê? Porque eu me coloco também numa situação de vulnerabilidade. Eu não estou ali como uma Marina cientista. Eu estou ali como uma Marina pessoa que veio conversar com outras pessoas. É isso que me interessa hoje. O conhecimento, ele é a minha base. Mas, para mim, a coisa mais poderosa que a gente pode ter hoje, na transmissão do nosso conhecimento, é a parte da comunicação e da empatia. Então, é isso que eu venho tentando unir nisso que eu estou fazendo, tanto artisticamente quanto com as palestras. Eu quero falar e ser ouvida, mas eu também quero escutar. Eu quero conhecer a história das pessoas, né? Legal. E Lua? Vamos lá, Lua. Boa noite, gente, ou boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês vão ouvir isso também. Obrigada do convite, é um prazer estar aqui de novo com a Marina, sempre aprendo muito com ela. Obrigada para os profs aí, a Cami e a Tati também, por receber a gente aqui. Eu falo muito, né? Acho que é coisa de teatreira, né, Marina? A gente fala muito. Então vocês podem me podar se eu estiver falando há 12 minutos seguidos, tá? Vou fazer assim, ó. É uma tesourinha, tá, gente? Por favor, porque não dá para colocar microfone e travesti na mesma frase, que vira uma palestrinha, né? É uma questão. Bom, no meu caso, eu acho que a pesquisa e a arte já estavam muito ligadas desde que eu entrei na graduação, porque eu estava numa graduação em artes, né? Mas era uma coisa que para mim já era nova. Pensar primeiramente que arte era sinônimo de ciência já era uma coisa que não me passava na cabeça, eram coisas opostas, né? Justamente por um sistema educativo que a gente tem que separa essas coisas de uma maneira muito disciplinar, né? Arte é arte, ciência é ciência, isso é isso, aquilo é aquilo, né? Então, entender que a produção artística é um processo científico, né? E que produzir ciência também é artístico, na vice-versa também, foi uma coisa de processo. Mas eu acho que foi, assim como com a Marina ela fala que foi muito nos estudos que ela foi descobrindo isso da violência de gênero, eu digo que eu descobri gênero como um todo estudando, né? Não sei o quanto disso perpassa a vivência de muitas pessoas trans, mas eu brinco muito que eu aprendi a ser travesti lendo livro, né? Porque eu fui descobrir que as coisas que me atravessavam e os incômodos que eu tinham nome. Porque alguém estava falando sobre isso, eu não era louca. Ou talvez eu fosse louca, mas eu não era sozinha, pelo menos, né? Tinha mais gente louca no mundo. Então, foi um processo que eu brinco muito, que alguns livros, para mim, eles são abracinhos, assim, né? Então, eu ia ler e eu falava, caramba, eu existo nesse livro está falando de mim, né? Eu tô aqui nesse lugar. Então, para mim, o gênero passou a ser necessário na minha produção, tanto artística quanto científica, justamente por identificar isso como uma ausência. Porque é um lugar que não se fala, esse tabu. E é muito doido, porque não quer dizer que não está na escola, que não está na ciência. Está, inclusive, na ausência. Não poder falar sobre isso é uma presença do gênero. Uhum. E é, inclusive, uma violência de gênero. É uma violência, exatamente. Então, eu comecei a perceber, e daí muito esse lugar da violência do gênero, inclusive no silenciamento, inclusive na dificuldade de achar pares, né? Uma das premissas da universidade é a troca entre pares, e eu concordo muito com a Marina. Só que aí que tá, eu olho ao redor e não tem pares. Se eu sou a primeira travesti a fazer um mestrado, isso é ímpar, isso não é par, né? Eu não tenho pares. E esse lugar do pioneirismo é uma violência, porque, não sei se as pessoas sabem disso, mas não fui eu que inventei a pós-graduação, não fui eu que inventei ser travesti. Então, se demorou aí 2019 anos para ter em Maringá uma travesti mestra, tem alguma coisa muito errada, essa conta não tá fechando, né? Então, aí a gente começa a ver que essas ausências, elas são muito discursivas. E, por outro lado, se a gente não precisa ir muito longe, né? A gente acessa os dados, principalmente da travestilidade no Brasil, sempre pela perspectiva da violência. É a narrativa que nos define no mundo, é morrer com 35 anos, é não acessar a educação, é prostituição, é tudo isso. Isso me incomoda também, porque a gente vive, né? A gente não tá aqui só para morrer e apanhar e sofrer transfobia, né? A gente também vive. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito importante denunciar essas violências, inclusive enquanto ausências, eu acho que muito do meu trajeto acadêmico tem sido sobre debochar um pouco desse lugar. Eu acho que a palhaçaria é um lugar que eu me encontro muito nisso.
Até porque a figura do palhaço não necessariamente tem um gênero, né? Pode ser a palhaça, ou palhaço, ou aquilo, né? It, a coisa, né? Então, talvez eu vou te fazer rir, talvez eu vou arrancar seu braço num bueiro. Quem é que vai saber, não é mesmo? Então, eu me divirto muito com profanar esse lugar. A academia, ela é um templo sagrado da machulência branca cisgênera. É feito pra gente não estar lá. Só que a gente tá. Então, a gente tira uma onda lá, né? E eu gosto de pensar essas figuras, né? Figuras racializadas, mulheres em geral, figuras LGBT como um todo, num lugar de júbilo, num lugar de prazer de estar ali, de leveza na situação, e não necessariamente reforçando uma narrativa que eles já produzem sobre a gente. Acho que, de uma maneira geral, esse foi um marco assim, do meu trajeto de entender, por exemplo, que ser travesti não é sinônimo de morrer aos 35 anos, apesar de ser isso que querem nos ensinar, que é o pouco que a gente tem acesso sobre, né? Então, é sobre hackear essas narrativas também, é sobre inserir, e eu acho que a minha pesquisa é muito sobre isso, sobre dobrar a língua contra ela mesma, né? Sobre travar essas narrativas e fazer esses feitiços aí no imaginário social, acho que é por aí. Muito legal, acho legal que vocês trouxeram. Bom, a gente toca a arte de uma forma muito da emoção, né? Algo que te toca, é comumente entendido assim. De alguma forma, a arte te gera uma identificação, você se sente tocado com aquilo. E aí vocês estão relatando, vocês duas artistas, né? A Lua falou dessa identificação de saber que ela existe num livro, de ver termos que a explicam ou a validam em determinados espaços, né? E aí eu fico pensando o quanto que essa arte que a gente entende pelo caminho da emoção, ela também tem essa parte da racionalidade, que é o estudo que é feito de teóricos, de termos, que as pessoas, artistas, se apropriam desses termos, dessas teorias, para transformar isso em arte, né, e poder falar sobre as suas próprias experiências e levar isso para as outras pessoas também. Vocês sentem que vocês fazem isso no trabalho de vocês, assim, que vocês levam para outras pessoas essa própria realidade também? Eu assim, quando eu escrevi a Performo Palestra, eu escrevi pensando o seguinte: meu objetivo não é que os doutores me entendem, eles já sabem do que eu estou falando. Eu quero que eu vá me apresentar em qualquer lugar, seja numa comunidade ribeirinha, seja no interior do Amazonas. Eu quero que qualquer pessoa me entenda. Então, até o que eu faço, essa Performo Palestra, entre aspas, ela é muito pobre, nesse sentido da comunicação. Então, se você não quer chamar o que eu faço de teatro contemporâneo, de teatro artístico, experimental, não tem problema. Entre os artistas, vocês que se assistam. Eu quero levar o meu conhecimento de 20 anos para as populações que não têm acesso. Eu quero que os adolescentes que eu conversei hoje me entendam, que a gente dialogue. Eu não estou ali para ensinar, né? Eu estou ali para a gente trocar, porque a gente não ensina sobre violência de gênero. E o que a Lua falou para mim é muito interessante, porque eu acho que a gente parte de lugares diferentes, porque eu parto dessa coisa da dor e tal, para poder também acolher a dor do outro, e ela vem com essa coisa do gozo, e eu acho isso muito legal também. Tem até um trabalho que a Lua deve conhecer, que é da Rafaela, né, o King Kong Fran, que ela está fazendo um enorme sucesso, assim, falando sobre violência de gênero, fazendo um mundo invertido e fazendo os homens entenderem essa violência de gênero que a gente passa todos os dias. Então, isso também é muito legal, isso que a Lua fala, sabe? Qual que é o papel que a sociedade espera que a gente represente? Para a Lua, ela sabe qual que é. É só estar no lugar de violência. E qual que é o papel que a sociedade espera de uma mulher branca, doutora como eu? Que eu fale como uma acadêmica, para acadêmicos, e eu não vou mais fazer isso. Os acadêmicos já sabem do que eu estou falando, eu quero falar com outras pessoas agora. Perfeito. Incrível, que incrível. E tem uma coisa que a Marina fala que eu só queria comentar muito, que quando um doutor, um acadêmico fala que não acompanha o que a gente está discutindo, a vontade de falar que é ele que é burro, porque ele está no mesmo lugar que a gente. Por que eu preciso ler o Marx, eu preciso ler o Foucault, eu preciso ler o Deleuze, e você não vai ler a Judith Butler, você não vai ler a Simone de Beauvoir? Tipo assim, quando a gente não tem uma referência, a gente é incompetente, não é esse o nome que se dá? Então por que o macho não é?
né? Eu devolvo muito nessa chave também, do tipo, eu não tô lidando com pessoas iletradas, tô lidando com doutores. Se vocês não dão conta do meu raciocínio, corra, vai estudar, né? Começa por aí, né? E quanto à linguagem artística, eu não sei, eu sinto que eu vou conduzindo a minha noção de arte, eu me sinto muito artisticamente promíscua, num sentido que eu acho que tem muito a ver com o que a Marina fala, é sobre se fazer entender, e para isso tem que se falar muitas línguas, né? Eu acho que não dá para se fazer entender se você fala uma língua só. E o academicismo é uma língua só, e é uma língua feita para não ser acessível. Então eu fico pensando, por exemplo, eu gosto muito de uma perspectiva que separa essas narrativas da arte entre as belas artes, as artes hegemônicas, as artes canônicas, e as feias artes, que são as artes populares, que é muito feio não ser um homem branco cisgênero e querer produzir arte. Então, gosto desse lugar das feias artes. Eu gosto do grotesco, eu gosto da palhaçaria, eu gosto das artes populares, eu gosto do burlesco, eu gosto das artes eróticas, eu gosto do transformismo, eu gosto das coisas que não tem nome. É proposital essa brincadeira com os nomes das coisas, né? Só pode existir no mundo aquilo que tem um nome, né? E ter a coragem de chamar aquilo pelo nome é um ato político, é um ato de empoderamento também. A partir do momento que aquilo tem um nome, aquilo pode ser discutido. Então, eu acho que da mesma forma como eu tenho trabalhos que são super lúdicos, infantis, né, a palhaçaria, por exemplo, eu tenho trabalhos que são super poéticos e complexos e dramatúrgicos, no sentido bem purista do termo, mas eu também tenho performances eróticas de plug anal, sabe? E nem tudo serve para todos os lugares. E é sobre saber encaixar isso, ou às vezes propositalmente colocar onde não deve e ver o que acontece. Eu gosto muito disso e me interessa muito esse lugar de uma versatilidade promíscua assim, da arte, porque eu acho que isso toca muito. Tem uma história que eu gosto muito, de um trabalho muito simples que eu desenvolvi na escola de acrobacias aéreas, né? Eu fazia tecido lá nessa escola. E eu performei um número burlesco que eu fazia um striptease de ponta cabeça no tecido ao som de Milton Nascimento, Travessia. Era muito específico. Nossa, tem isso em vídeo pra gente ver? Putz, talvez tenha, eu preciso procurar. Se eu achar, eu mando, porque é muito engraçado, na verdade. E, muito ironicamente, eu achava que isso ia gerar um fervor, um burburinho, né, um rebuliço ali, porque era uma escola de circo e uma travecona pulando de ponta cabeça com as tetas de fora, assim, né? Quais as chances disso não ser uma polêmica? E, para minha surpresa, as senhorinhas que estavam ali, as mães dos alunos, as tias, as avós, né, enfim, mulheres de uma idade mais avançada, elas vieram muito emocionadas no final falar que elas amaram, provavelmente por causa da música do Milton, eu acho que deve ter tocado em algum lugar muito específico delas. E isso mexeu muito comigo, porque eu tava esperando um tipo de backlash, assim, eu tava esperando transfobia, né? Era isso que eu tava esperando, que as pessoas odiassem. E, na verdade, elas ficaram muito tocadas, acho que por ver um corpo não comum se exibindo de uma forma muito confortável e poética, com uma música muito inesperada, não sei exatamente qual foi a receita ali que tocou aquelas mulheres de algum lugar, e para mim foi muito, muito emocionante. Eu levei aquilo muito forte, assim, porque uma mistura, né, uma linguagem que vai em cima da outra, que vai em cima da outra, e acaba que toca muita gente muito fora desse academicismo. É uma coisa que eu não consigo fazer na universidade, por exemplo. Mas quando você fala assim, de ter tocado as pessoas, eu fico pensando muito assim, por que toca tanto também o Me Chame Pelo Meu Nome, isso que você fez? Porque a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade. Eu acho que o primeiro ponto é isso, sabe? A gente se coloca ali e fala, sim, eu sou vulnerável, esse é o meu corpo, eu tô aqui. E eu acho que as pessoas se reconhecem, elas te acolhem. Por isso que eu falo, em vez de se distanciar, a gente acaba se aproximando, né? Então, eu não acho que seja estranho essas senhorinhas terem te acolhido, porque você se colocou ali num lugar de vulnerabilidade, de expressão, mas de uma expressão tão verdadeira, né? Eu acho que isso aproxima muito as pessoas da gente. Muito verdade. Eu ia falar sobre ciência, mas eu acho que a gente já falou, né? Vou só retomar, né? Então, a Lua falou de teóricos, teóricas que são específicas de um certo discurso, né, que muitas vezes não são considerados nesses lugares hegemônicos da ciência. E a ciência tem muito isso, né, de ser um conhecimento absoluto, um lugar de validação de saberes, né? Sendo que a gente sabe hoje, citando talvez Donna Haraway, que os saberes são localizados, né? Eles têm o seu lugar, eles surgem de corpos diferentes, em contextos diferentes, né? E cada saber desse tem um valor. Mas a ciência hegemônica,
ela tem essa base eurocêntrica do homem branco, cis, hétero, rico, que reproduz vários fatores de desigualdade social, reproduz os colonialismos, especialmente nesse ambiente acadêmico que tende a ser tóxico, né? Quando você está num departamento da universidade e tem que falar com seus pares, que geralmente são homens, brancos, cis, hétero, é difícil ter um posicionamento, né? Muitas vezes as mulheres são silenciadas e estando fora desse poder hegemônico, né? Eu acho que eu já entendi como vocês se posicionam sobre isso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês vivenciam isso, né? Ocupando esses espaços ou querendo estar, mas ao mesmo tempo criticando esse espaço, né? Como que é essa relação na academia, na universidade mesmo, por exemplo, na universidade em que vocês se encontram? Eu acho que é engraçado, assim, é engraçado porque não é engraçado, é trágico mesmo. Rindo de nervoso. Rindo de nervoso, porque é aquilo, qual que é o currículo que se apresenta, né? Então, vou falar do caso específico de um doutorado em literatura. Aí você vai fazer o doutorado, tem a literatura, aí tem a literatura romântica, lá, e tem a literatura afro. E a literatura feminina. Tipo assim, gente, a perfumaria tá aqui. Então, o escritor regional, que na verdade é um escritor brasileiro, como todos, só que é do Recife, né? É uma coisa assim. E aí, assim, quem é o outro, né? Então, a gente entende, assim, que nós somos o outro, sempre. Isso aí é marcado. Então, somos o outro, né? E aí, então, já que somos o outro, acho que também necessitamos de outras teorias, como disse a Lua. Então, não adianta a gente estar estudando coisas diferentes com os mesmos olhares, né? Então, sim, a gente, para quem está nessa área de gênero, a gente evoca outros autores, outros saberes, né? E o mais louco é que quando a gente evoca esses autores, os outros acadêmicos olham e falam assim, mas não é do escopo. Aí você fala, não, sim. É como disse a Lua, estudar o Marx, estudar o Deleuze. Não, isso aqui é a base teórica. Como se aquilo assim fosse a única verdade existente. Não é. Então, vem todos esses outros estudos para a gente bater em cima, né? E a ciência é algo muito... quando a gente fala, isso aqui é verdade. O que é verdade, né? A questão do... Eu li um livro que é o... como é que é? Eu acho que até falei para você... Um livro da palestra? Não. É um livro sobre ciência, né? Sobre a falta das mulheres na ciência, o apagamento das mulheres inferior é o caralho, chama esse livro. Muito bom ele. Porque ele fala assim, é lógico que o povo fala assim, não, a mulher é inferior, a mulher não tem aptidão para matemática. Existem dados científicos que... Só que quem que fez esses dados científicos? Foram homens brancos, cis, héteros. Gente, aí esses dias eu estava rindo. Como que você fazia? Antigamente, os absorventes vazavam muito, né? Por que eles vazavam? Porque quem que fazia o teste para absorvente? Homem, como que eles faziam o teste? Eles jogavam água. Lógico que não absorvia. Então, assim, até hoje, a gente vê que essa ciência hegemônica e dominante, ela não atende aos nossos corpos, às nossas corpas. Não é, Lu? A gente sabe que... vamos pensar em métodos anticoncepcionais. Pensam para nós. Então, é sempre algo muito enviesado ainda, né? E dentro da academia, a gente vê que os olhares são direcionados. Quantos homens você vê que estudam mulheres? Agora, é comum ainda que mulheres estudem homens. Não é essa a discussão, mas é como se a gente tivesse que brigar para aquilo ser validado, para ter tanta importância como ciência quanto outro objeto. Justamente. Eu vou brincar de ser bem academicista para responder essa pergunta, sendo bem anti-academicista nessa resposta. Então, começando citando Ailton Krenak, né? Que algumas pessoas ficam fora do balaio da civilização, né? Algumas pessoas não são eleitas como pessoas pela própria ideia de humanidade. Começa por aí. Não são humanas, né? Para você ser humano, você precisa se justificar. É isso que a Marina tá falando. Eu preciso te explicar por que eu sou uma pessoa, por que você vai me tratar com dignidade. Começa por aí.
né? Aí a gente vai para Audre Lorde, por exemplo, quando ela diz que, né, é difícil você destruir a casa do Senhor com as próprias ferramentas, né? Você não ganha um jogo que eles inventam as regras. E a gente consegue fazer uma discussão inteira sobre poder sem necessariamente ir para os homens brancos da Europa que estão discutindo poder, porque não foram só eles que pensaram isso. Né? Então a gente pode discutir dispositivo de poder pela Meg Hayara, que é uma doutora travesti aqui do Brasil. A gente pode discutir pertencimento e produção científica pela perspectiva da Abigail Campos Leal. E é isso. Existem outras pessoas que pensam. Né? É muito sintomático quando a gente pega bibliografias de cursos e a gente resume a produção científica vasta mesmo em tipo 10, 15 nomes de homens da Europa. Gente, ninguém desconfiou que está errado. O mundo inteiro pensa. Eu gosto muito quando vem uma discussão, por exemplo, sobre gênero, e até o que a gente está pensando como gênero aqui ainda é super limitado, porque se a gente vai para Oyeronki, a gente está lidando com uma perspectiva de que a própria ideia de mulher é uma ficção cristã europeia colonial. E daí isso rui os estudos feministas ocidentais, assim, porque é a nossa base epistêmica. Mas é isso, também é uma ficção. Eu gosto muito, e daí eu acho que é um cruzamento de arte e ciência que abala muitas estruturas, que é pensar, as suas verdades também são ficcionadas. Você só concorda em acreditar nela. E quando eu discordo, a errada sou sempre eu. Aí tem uma cena do musical Brenda Lee, que foi a primeira vez que uma pessoa trans ganhou um prêmio Shell aqui no Brasil, que foi a Verônica Valentino, fazendo a Brenda Lee, que ela fala, que é uma entrevista de fato que a Brenda Lee deu, né? A Brenda Lee foi essa ativista dos anos ali 80, que lutou muito pelo HIV/AIDS e acolheu muitas pessoas ali, né, durante a epidemia ali do HIV/AIDS, e que ela dá uma entrevista que ela fala, travesti é sempre travesti. Travesti, a palavra vira ofensa, né? E daí, travesti se defende, logo se torna travesti agrediu. Né, travesti cobra cliente, logo vira travesti extorquiu, né, e vai colocando como que essas narrativas elas produzem essas violências contra a gente e nos colocam em lugares específicos. E de repente entender que o movimento social está produzindo ciência que a academia nunca deu conta e que a academia nunca chancelou e que a academia nunca reconheceu, porque é muito difícil para o poder admitir algo que o desmonta. Né? E daí a gente pode ir pela Gaia Crispiva, que a gente pode ir pela Teresa de Lauretis, a gente tem aí uma vasta episteme feminista, racializada, transcentrada, que estão debatendo esse mesmo lugar. Então eu também sei falar a língua da academia. Né? Aconteceu um episódio comigo justamente disso, de eu produzir um trabalho inteiro para o doutorado com a minha base epistêmica, discutindo o tema que o professor estava debatendo. E daí ele disse que não, que aquilo não era correto porque eu estava sendo alienada, não posso só ler o que eu quero. E daí eu abri a bibliografia da disciplina dele e falei, você não tem uma mulher citada na sua bibliografia, você só tem homens brancos marxistas na sua bibliografia. Quem é que é alienado? Eu li essa porra dessa bibliografia, eu tô fazendo a sua disciplina, você conhece alguma das referências que eu trouxe aqui? Ah, é porque elas não são cientistas, né? Elas são travestis. Elas não são pesquisadoras, elas são mulheres, né? Perfeito. É isso, é muito tapa na cara, né? É isso. Falando em tapa na cara, então, vocês duas se consideram artivistas? Fazem arte para ativismo? Vocês puderem falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, o que vocês acham do termo, né? E se vocês acham que vocês fazem isso, de que forma? Você quer começar? Começo eu. Posso começar dessa vez? Pode. Eu tenho uma perspectiva hoje em dia que eu não gosto de me dizer nada, prefiro que as pessoas me digam. Eu só vou fazendo. E daí, se você achou isso artivista, deve ser porque tem algo de artivista ali. Se não, talvez não. Tem uma fala da Renata Carvalho no Corpo, uma autobiografia, né, que é a desmontagem dela, que saiu durante a pandemia, está disponível no YouTube, se alguém se interessar, dá para procurar. Que ela diz que alguns corpos chegam primeiro, antes de qualquer outra coisa. Então, mesmo quando eu estou produzindo uma contação de história para crianças, é um artivismo, porque muito provavelmente essas crianças nunca viram uma travesti antes na vida delas, principalmente fora de um contexto estereotipado. Então, mesmo que eu não queira, essa discussão, ela habita o meu corpo, ela é encarnada. Né? Eu fico pensando que eu entrar numa sala de aula não tem opção de não ser uma discussão política sobre gênero, porque quais são as professoras travestis que a gente conhece? Eu estar ali é uma discussão política, é um ativismo, né? Então, as artes que eu produzo, elas são necessariamente artivistas, porque, como dizia o da Hilst, né? Tu não te moves de ti, e eu tô ali, então é isso, né? Mas eu não acho que necessariamente eu bato nessa tecla, eu não acho que necessariamente eu coloco isso como um estandarte, até porque não precisa. Como a Marina disse, a gente vai ser lembrado o tempo inteiro que a gente não devia estar ali. Então, estar ali já é um artivismo.
né? Então, eu acho que se torna um artivismo na medida que eu não desisto de estar ali, apesar de repetirem que eu não deveria. Acho que é por aí, assim. Até legal que você começou, porque eu ia justamente falar isso. Eu não quero encaixar o que eu faço dentro de uma nomenclatura, né? O Me Chame Pelo Meu Nome é artivismo. Se você achar que porque tem gente que só acha que é uma peça muito mal feita e pobre, sabe? E tá tudo bem, sabe? Para mim. Aí, o que é isso, então? Para mim, é o que eu falo. O que eu faço hoje vai para além da arte. A arte é um instrumento que eu uso por uma causa social pela qual eu luto. Que eu poderia lutar de outra forma, e luto de outras formas, participando de um observatório de feminicídio, dando palestras em empresas para falar sobre assédio moral e sexual dentro da empresa. Estou falando com empresários. Quero trazer a discussão para dentro da universidade. A Performa Palestra é um dos meios que eu encontrei para lutar pelo que eu acredito, né? Então, é um dos meios. E eu acho complicado eu dizer que ela é um artivismo, porque necessariamente, se eu denomino meu trabalho assim, automaticamente eu tenho que me ligar a um grupo, a me ligar a aquelas pessoas que estão pesquisando isso. E não é sobre isso. Para mim, o que, como a Lua falou, eu gosto do popular. Para mim, são as pessoas. Eu faço para as pessoas. Eu não faço para os críticos de arte. Então, se eles olham e dizem, a Marina está fazendo artivismo. Tá bom. Mas a dona Maria, lá do bairro, não sei das quantas, de Londrina, olha e fala assim, que pecinha bonita que essa moça faz. Está tudo bem para mim também. Né? Eu quero fugir desses padrões, assim. Legal. Nossa, posso complementar uma coisa disso que a Marina falou que me tocou muito, assim? Eu acho que a arte é uma linguagem e o interesse é abrir discussões, não necessariamente fechá-las, né? Eu acho que é isso, é mais um disparador. E daí uma coisa que a Marina fala que me toca muito, que eu me sinto muito contemplada, o nome que você quer dar para isso pouco me importa, porque daí, nesse caso, os nomes têm a ver com desenhar os limites. E eu não tô afim nesse momento, né? Eu acho que essa é esse duplo vínculo que é a nomenclatura, que é a epistemologia, que essa tecnologia que é a língua, ela nos coloca. Ao mesmo tempo que ela permite a gente elaborar as coisas, ela também define o que pode ou não ser elaborado. Então, algumas coisas, quando elas não são nomeadas, elas conseguem se esparramar para lugares que elas não poderiam se elas tivessem um nome. Eu fico pensando quanto lugar você não teria chegado, Marina, se você falasse que é um trabalho artivista. Porque daí isso já carrega uma estética, isso já carrega uma premissa que talvez não é bem-vinda em muitos lugares. E, às vezes, eu também não quero bater essa meta do artivismo. Eu só quero fazer o meu babado, né? Talvez eu sou artivista porque eu sou obrigada, né? Porque eu vivo no país que mais mata pessoas LGBT, que mais violenta mulheres. Talvez eu não tenha muita opção, né? Talvez eu só queira fazer o meu babado, entende? Então, às vezes, brincar com essas nomenclaturas também é estratégico, também é político. Eu acho isso grande, eu acho isso importante, assim. Né? Não é sobre delimitar o que eu posso fazer com o meu trabalho, é sobre abrir, é sobre disparar, mesmo que para isso eu preciso, às vezes, ser maliciosa e não dar os nomes necessariamente. E também não elitizar, né? Eu acho isso importante. Não, essa é a nossa categoria dos artivistas. Pô, mas e se a menina que fez uma oficina comigo, que nunca trabalhou com arte, achar que, pelo que ela viu que eu fiz, ela achar que ela se empodera e ela pode fazer lá no bairro dela o que eu estou fazendo? Ela tem que estudar o artivismo para poder fazer isso? Não, faça, sabe? Então, eu também não quero estar dentro de caixas. Legal, muito bom. Vocês estão falando de nomes, né? Dar nomes, fechar por nomes, mas vamos tentar entender um nome, que é entender o nome do livro da Lua, que é o Pedragogia, como que é? Explica isso pra gente, explica o que é o tema do livro, o nome do livro, um pouquinho. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando mesmo, porque uma das coisas que me dá mais prazer na produção, seja dramatúrgica, seja científica, seja inclusive de uma poética corporal, é tensionar os entendimentos lineares das coisas. E eu acho que brincar com as palavras e deturpá-las é uma coisa bem Manuel de Barros, mas que também é muito mais linda quebrada do que Manuel de Barros, né? Importante marcar, é conjugar esses verbos no delírio, para que a gramática pegue vícios, né? Ela perca os vícios que ela já tem e aprenda vícios novos.
fissurar, como diz a Lin, tem a ver com quebrar, mas também tem a ver com ficar obcecada, tem a ver com cortar as linhas, mas tem a ver com eu tô fissurada nisso, né? Então eu gosto dessa perspectiva. Brincar com pedagogia tem 2 lugares, né? Tanto pensar a forma de ensinar e aprender a estética drag, que não é formalizada, porque é uma arte baixa, é uma arte que é uma estética não convencional, tanto que é muito esquisito você pegar uma Pablo Vittar da vida e Priscila, Rainha do Deserto, e dizer que aquilo é a mesma coisa. Mas é. Mas onde tá igual? O que tá igual? O que coloca essas figuras no mesmo lugar? Quem que ensinou essas gatas a fazer isso? Então existe aí um silenciamento, um apagamento da arte transformista, até por vários motivos políticos, né? Muitas vezes ela é acionada como um recurso misógino, para que mulheres não estejam no palco, a gente usa atores transformistas, e às vezes ela é usada exatamente no contrário, né? Por um lugar de empoderamento, por um lugar de corpos que nunca couberam poderem habitar, porque daí a gente está pensando drag kings, por exemplo, né, drag queers, e enfim, né? Então esse silêncio sobre essa história transformista é um dos motivos do porquê uma pedagogia drag. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou brincando com a educação hegemônica, que é machista, que é transfóbica, que é racista, que é capacitista, que é tudo isso aí, que é pensada para ser dessa forma, né? Pensada para que essas corpas não estejam, para que seja desconfortável habitar. E da mesma forma como a gente pega um corpo e acopla coisas nesse corpo para que vire uma drag, né? Coloca uma maquiagem, coloca uma peruca, coloca um enchimento, a gente pega a pedagogia e faz dela uma drag, para que essas outras corpas caibam. Então é uma brincadeira metafórica que eu brinco com a ideia de uma estética drag enquanto pedagogia e também de draguear a pedagogia formal. E muito curiosamente, esse livro é a minha dissertação de mestrado adaptada, né, para livro, para ficar menos academicista, assim. Mas é a mesma coisa. Mas em 2019, que foi quando eu defendi o meu mestrado, a Dodi Leal, que é a primeira professora trans efetiva de um curso superior em artes do mundo, e ela é aqui do Brasil, ela estava lançando um texto que ela brinca com o termo pedagogia, que é de jogar pedra enquanto pedagógico, né, numa ideia de que também, às vezes, um tapa na cara é pedagógico. E é muito engraçado, porque daí é isso, né? Que você começa a brincar com os termos e ele vai abrindo o seu entendimento para outras coisas. E daí, tanto a pedagogia quanto a pedragogia, eu já ouvi uns do tipo pedragorgia, e aí vai indo para muitos lugares. E para mim tem a ver com isso, assim, criar essa bola de neve de confusão entendível e que vai indo, que tem mais a ver com afetar e sentir do que cartesianamente entender, assim, né? Confundir para esclarecer, né? Por aí, por aí. É muito legal. Onde que a gente pode ver a sua peça, Marina? Ela continua em cartaz? Você continua fazendo a peça? Porque eu vim em Maringá, né? Mas, por exemplo, onde que as pessoas podem te encontrar recente? E os seus curtas também? Onde que a gente pode te encontrar? A Performa Palestra, ela tá filmada, né? Tem no YouTube. É óbvio que não é o impacto de se assistir ao vivo. Quando eu fui para Maringá, eu fui de forma independente. Atualmente, eu tenho feito a abertura de alguns eventos, por exemplo, como Agosto Lilás. Sempre, óbvio, né? Eventos ligados à questão de violência de gênero. E estou na batalha para ver se sai edital, porque o meu sonho mesmo, assim, com essa Performa Palestra, mais do que às vezes as pessoas, as artistas almejam, quero ir para Rio, para São Paulo, eu quero muito ir para cidades pequenas, eu quero muito ir para o norte do país, eu quero muito ir para o Nordeste, eu quero muito fazer América Latina e abrir discussão também para entender o que é ser uma mulher da América Latina, né, brasileira, mas da América Latina também. Então, eu acho que agora em novembro, dia 25, a gente tem o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Então, estou tentando marcar algumas apresentações e sempre estou aberta a convites, né? Seja convites de teatro, de eventos artísticos, mas principalmente de eventos que trazem o debate da violência contra a mulher, né? Os curtas também dá para achar no YouTube. A Manicure, né? É um filme que eu tenho muito carinho, porque é uma parte minha que aí, me ligando muito à Lu, que é uma parte minha muito debochada também. Então, quando eu penso cinema, eu tento sempre pensar um cinema mais debochado, porque no teatro eu fui para essa coisa mais séria, mais pesada, com essa Performa Palestra. Mas eu tenho muito essa cabeça desse deboche, eu gosto muito de filme de vingança também, estou com os roteiros aí na cabeça já. Então, tem esses dois lados. Mas os meus trabalhos se acham lá no YouTube, na minha página, e estou aberta para convites para fazer a circulação da Performa Palestra também. Muito legal. Claro que a gente vai deixar na descrição os contatos, né, links de vocês, tudo certinho.
Tati? Então, a gente está chegando agora ao fim do episódio, né? Infelizmente, porque tá tão legal a conversa, não queria que acabasse. E como a gente falou muito sobre referências, né? Sobre pessoas com que a gente pode se identificar, a gente queria pedir para vocês indicações para as nossas alunas, né? Para os nossos jovens aqui, de pessoas que eles podem seguir, livros que eles podem ler, o que vocês acharem mais adequado, né? Cinema... o que está dentro aí da realidade de vocês. Tá. Eu vou falando, Lua vai me cortando, a gente vai fazendo uma intersecção aqui de referências. Atualmente, eu estou lendo um livro que é muito interessante, que chama Quando Deus Era Mulher, que eu acho que a gente entende assim, esse nascimento do patriarcado, essa violência contra o que é o feminino, né, ou até o entendimento do que é. E acho muito legal a gente poder olhar para esse passado, aprender com esse passado e se empoderar. E dizer, a gente já foi as deusas, a gente já foi a dona do rolê todo. Né? Tem um outro que eu estou lendo também agora, que é o Fome, da Roxane Gay, que eu acho uma autora norte-americana importantíssima para a gente ler. E o Fome é um livro que eu me identifiquei muito por essa questão do corpo, né, do que é ser uma mulher gorda, né? Eu já tive questões com bulimia, transtorno de imagem, então acho interessante fazer essa leitura desse livro. O livro que a Lua citou, dessa invenção do que é mulher pela sociedade branca, como que é o nome desse livro? Eu estou lendo ele também. Eu leio uns 10 livros ao mesmo tempo, gente. A Invenção das Mulheres, da Oyeronki. Isso, esse mesmo. É outro livro que é muito interessante. É sair desses lugares comuns, assim, né? Porque quando fala, leia mulheres, eu leio Clarice Lispector. Sim, gente, é legal, mas existe toda uma gama nova de mulheres, né? Tem muitas mulheres trans, travestis, que, fazem produções incríveis, assim, né? Tem a Amara Moira, que inclusive meu livro sumiu. Se alguém tiver com meu livro, eu aceito devolução, viu, gente? Fala um pouquinho aí, Lu, também das suas referências. Gente, a primeira coisa que eu vou falar é roubar livro de professora é carteirinha de ida pro inferno. Não pode. A gente trabalha com essas coisas. Não façam isso com as professoras. A gente é mal paga. Não pode roubar livro de professora. Nas páginas dos livros. Sabe, gente, não sejam essa pessoa. Eu vou fazer algumas indicações meio que esparsas também, como a Marina fez, em alguns sentidos. Primeiramente, gente, Linda Quebrada. Não tem como. Se eu não falar da Linda Quebrada, não estive online. Um dos livros que eu li recente, né? Esse ano, talvez nem tão recente assim, que para mim foi um dos livros que mais mexeu comigo nesse campo dos estudos de gênero, assim, numa coisa mais acadêmica, é o Exorbitâncias, Os Caminhos da Deserção de Gênero, que é um livro da Abigail Campos Leal, que é uma travesti preta gorda, e ela vai discutir esse lugar muito amplo, porque, na verdade, é um compilado de talks que ela fazia, de palestras, né? Então, eles, apesar de ser profundamente conceitual, eles também têm uma leitura bastante fluida, né? Um livro que me fez chorar, que mexeu muito comigo, tem uma escrita bem emocional, assim. Ao mesmo tempo, tem um livro que é bem não acadêmico, que é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilada. Acho um dos livros mais sensacionais que eu já li na minha vida. É incrível a forma como essa autora, que é uma autora travesti também, ela trabalha com essa narrativa fantástica, com a ficção, e que também é super autoficcional, que eu sei que se relaciona muito com o trabalho que a gente está discutindo aqui como um todo, né, que a Marina produz, que a gente veio comentando, né, que a epistemologia feminista como um todo é bastante autoficcional, é bastante autopolítica, então acho que dialoga também, que é bastante interessante. E tem um álbum, na verdade, assim, uma cantora como um todo que me deixou muito obcecada esses últimos tempos, que é a Anony, que foi a primeira mulher trans a ser indicada para um Oscar, e ela boicotou a cerimônia porque ela é braba, né? Então tem um álbum, o álbum que ela lançou esse ano, né, o My Back Was Just a Bridge for You to Cross, que é uma referência, inclusive, a um conto de escritoras, que eu não vou saber o nome agora porque são lá dos Estados Unidos, mas de feministas negras, né, que é The Bridge That Was My Back, né, a ponte para você atravessar, e era as minhas costas. Mas o álbum que eu indico dela é o Hopelessness, que é o que tem as músicas que eu gosto mais. E Paul Preciado, né? Eu vou indicar todas as obras do Paul Preciado. Ele é meu marido, ele só não sabe disso ainda. Eu gosto muito também, assim, pensando em literatura, dessas autoras jovens brasileiras, como a Giovanna Madalosso, que é bastante cínica. Eu gosto muito dessa coisa do cinismo, da ironia. Gostei muito do livro A Pediatra, da Andrea Del Fuego, da Giovanna Madalosso, Sweet Talk, e eu vim lendo até Paranavaí o Tetas... como que é? Da Giovanna Madalosso também, que é o livro de estreia dela.
eu não lembro. Tetas Rebeldes. Tá ali na minha bolsa. Depois eu... E para mim, assim, né? Eu sempre um beijo no coração da Bell Hooks. No Tudo Sobre o Amor, eu aprendi muito com esse livro esse ano. Principalmente porque eu entendi que a violência de gênero, a gente luta tanto contra ela, aqui nessa esfera do fora do lar, mas a gente começa a sofrer a teta racional, da Giovanna Madaluz. Só que a gente começa a sofrer violência dentro da nossa casa. Se a gente não aprende a se amar dentro da nossa casa, qualquer coisa que a gente tem fora da nossa casa, que é violento, mas que a gente associa ao amor, a gente continua abraçando isso. Esse livro da Bell Hooks foi extremamente importante para mim, para eu entender. Cara, tudo que eu, assim, todas as violências que eu aceitei na minha vida adulta, elas têm raízes lá dentro da minha casa, da minha infância. Então, tá na hora da gente fazer essa revolução também, né? Ter exercer esses outros tipos de amor, né? Eu sei que parece uma coisa meio idealista, assim, mas não tem como as nossas crianças crescerem se amando se nós, como pais ou cuidadores, né, seja qual é a configuração do ambiente que essa criança vive, se ali dentro a gente não exerce essa função, né? Então, é um livro assim que eu acho que tinha que ser dado na escola primária, os pais ir na biblioteca, pegar, aprender, para a gente começar a ter uma conversa mais de igual para igual, né, com todo mundo. Justamente. Esse livro, quando eu o li, acho que foi o ano passado, uma semana depois que eu terminei de ler o livro, teve uma treta de casa com minhas irmãs, mãe e tal. E eu tava numa vibe tão, assim, amor por causa da Bell Hooks, que eu fui conversando. E logo depois, quando eu fui encontrar minha mãe, eu dei o livro de presente para ela. É muito marcante mesmo, né? Pessoal, amei a conversa com vocês. Eu acho que esse podcast, ele iniciou no ano passado, né, Tati? Foi. E a nossa ideia inicial... a nossa ideia ainda é socializar meninas do ensino médio nas ciências para ocuparem esse espaço desde cedo, né? Não que lá na faculdade ela tenha que se enfrentar, né? Ter que enfrentar todo esse espaço como uma novidade, mas que venham já sendo socializadas antes. E no início do podcast a gente pensou muito nessas disciplinas STEAM do inglês, STEM, né, abrasileirado, que são as ciências, engenharias, matemáticas e tal. E depois o A de artes também foi incluído nesse STEAM. E eu acho que acompanha também o podcast, porque a gente começou tentando falar muito dessa ciência, entre muitas aspas, dura, feita por mulheres, né, mulheres que têm posições de destaque dentro dessas carreiras científicas. E ao longo disso, a gente foi querendo abordar também a crítica a essa ciência que a gente tanto quer ocupar também, né? Que ciência que é essa que a gente quer ocupar, de que forma, né? Com quais referências, com qual gramática a gente quer ocupar. Então, e dá essa amplitude, né? De possibilidades para as meninas. Eu acho que hoje encararem. foi bem emblemático e mostrar para as meninas essa questão de que elas têm que ocupar esses espaços e do jeito delas, né? Não é o que a gente comentou muito aqui, que a nossa ciência é engessada, é branca, é eurocêntrica, e as meninas às vezes não se veem nesse lugar, e seja de qualquer ciência. Então, que elas entrem nos espaços e que elas entrem ali como pioneiras também, né? Eu não vou só ter essa referência aqui, que é masculina, e que é branca, e que é hétero, e que é cis. Eu vou buscar outras formas também de aprender ciência, de fazer ciência e de ensinar ciência. Que é um pouco do que Tati faz no projeto, né? De pesquisa. Quiser falar um pouquinho do projeto? O meu projeto é sobre decolonialidade no ensino de ciências, que eu sou professora de química e a minha área especializada é de ensino. Então, eu trabalho com a licenciatura, né? E eu decidi, há uns 2 anos atrás, aí, enveredar por esse projeto de trazer, né, esses nomes aí, porque a gente via, eu observava e eu assisti muitas palestras sobre isso, li livros sobre isso e entendi que realmente a gente estuda ciência só da perspectiva eurocêntrica, né? Não existe nenhuma referência fora isso. E quando a gente vai perguntar para as pessoas, até mesmo os meus alunos da licenciatura em química, o nome de uma cientista, não precisa falar, me fala o nome de um cientista negro, não.
fala o nome de uma cientista, mulher, branca. Eles sabem uma. Marie Só, Curie. que é a Marie Curie, só. Não sabem mais nada, tipo, eles não sabem nenhuma referência que não sejam homens brancos. E aí eu vi como isso era muito importante e comecei a trabalhar nesse sentido, né? Tô iniciando o projeto agora, na verdade. Para que a gente busque divulgar mais isso, né? Eu pretendo fazer aqui cursos de extensão, ações desse tipo, né? Para trazer para a comunidade, para as pessoas, tanto aqui, né, do IF, mas tentar ir para fora também, dessa visão, né, de que a ciência é multifacetada. Isso, e são corpos diversos, né? São pluralidades múltiplas mesmo que a gente quer trazer. E ter vocês aqui colocando o conhecimento de vocês, a experiência, né, do corpo, da vivência, é muito, muito válido para a gente. Eu acho que vai ser muito mais válido para as nossas alunas, nossos alunos, nossos alunos que vão nos ouvir. Então, muito, muito obrigada mesmo. Estamos muito felizes com vocês aqui no podcast. Obrigadão, gente. Eu que agradeço. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que está estudando, um beijo para toda a equipe que está aqui hoje. E um beijo, Lu. Achei, jurava que eu ia te dar um abraço hoje. Ai, queria muito, mulher, que delícia. Obrigada do convite, profas. Obrigada aí, equipe. Foi um prazer estar aqui. Bom estar com a Marina, mesmo que online, que já é até isso é difícil hoje em dia. E muito gostoso. Nossa, poderia passar aqui horas conversando. Acho que ninguém ia aguentar, mas a gente aguentaria. Aguentamos, com certeza. Obrigadão, gente. Então, gente. Tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Quero Ser Cientista. Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos. Na descrição do episódio podem constar dicas das nossas convidadas. Confira! Esse podcast é realizado em conjunto com o Pode Educar, ambos projetos de extensão do IFPR, Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. Os projetos foram apoiados pela DIECT-PROEP, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção, pesquisa e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A produção em estúdio, edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio e executada pelos estudantes Eduardo Hermsdorf, Gustavo Sivieri e Rafaela Yoneyama. Outros estudantes também participaram na gravação e registro visual de alguns episódios, como Maria Clara Polidoro, Otávio Augusto e Vitória Moreno dos Santos. Obrigada por ouvir e até a próxima!